Muito bem, pessoal. Antes de começar com o próximo tópico, eu sempre achei interessante explicar um pouquinho melhor como determinar o grau de hiperacidade de uma estrutura. E aqui vem uma revisão para vocês. Primeira coisa, tá? Veja bem, estes dois sistemas estruturais, você sabe muito bem, isso daqui é isostático, uma viga biapoiada. Ou seja, se eu pegar e fazer somatória das forças horizontais, somatória das forças verticais e somatória de momento igual a zero, eu vou conseguir determinar todas as reações de apoio, eu também irei conseguir determinar os esforços internos. Isso daqui nada mais é do que uma versão é, reticulada disso daqui, né? Então isso aqui continua sendo isostática. Notem que se eu viesse aqui e fizesse aqui dois prolongamentos, isso aqui também continua sendo isostático, é simplesmente um prolongamento ali deste elemento aqui. No entanto, se eu vier aqui e fechar, daí a história é outra. Então, já que o Lego fez sucesso aí nas últimas aulas, olha, aqui eu fiz um modelinho aqui, um protótipo no Lego. Então veja que, de novo, né, aqui o apoio, ó, eu peguei e deixei duas rótulas, né? Então é aquela peça do Lego em que você consegue fazer uma rótula. E o que que acontece? Está aberto aqui, isso aqui está isostático, eu consigo pegar e determinar facilmente. Mas eu peguei e criei um elemento que eu vou pegar e ligar estes dois elementos inferiores. E agora passou a ser um quadro rígido. Esse quadro rígido, que você está vendo aqui se movimentando, o que que acontece? Uma vez que eu peguei e coloquei isso daqui, aqui é onde não estava sendo transferido nada, eu passo a pegar e transferir esforço normal. Eu passo a transferir esforço cortante. E também passo a transferir momento fletor. Então, o que que acontece? Uma vez que eu peguei e liguei, vou fazer a ligação aqui em vermelho, eu passo a transferir tudo isso daqui de um lado para o outro que até então não era transferido. Então isso aqui deixa de ser isostático. Então eu tenho normal, cortante e momento. São 3 graus de hiperacidade que eu adiciono aí à minha estrutura. Então são 3 incógnitas a mais na minha estrutura. De fato, se eu pegar e passar aqui para a próxima estrutura, tá? Essa daqui. Se eu pegar ali e ir nos meus apoios, em vez de ter aqui essa rótula, se eu pegasse e tivesse aqui um prolongamento, vou fazer aqui rapidinho, e aqui continua sendo esses meus apoios rotulados. Se eu tiver esse prolongamento, continua sendo continua sendo a mesma estrutura, só que agora ela está elevada. Então veja, isso daqui continua tendo um grau de veracidade igual a 3. Por quê? Porque este anel aqui pegou e fechou. A hora que ele fechou, ele transfere normal, cortante, momento fletor, portanto eu passo a ter um grau de veracidade maior. Veja nessa daqui, eu coloquei mais um anel. Então, aqui nesse anel tem um grau de veracidade 3 adicional, e aqui também mais 3. Né? A cada anel eu vou adicionando 3 graus de veracidade. Então vamos fazer uma regra geral aqui, eu sei que vocês gostam, apesar de que eu sempre falo, olha, regra geral, ela é muito boa, até que não é válida, né? Mas grande parte dos problemas, isso aqui está funcionando. Ó, então, quem são as incógnitas, tá? Primeiro, número de reações de apoio. Reações de apoio. Então, notem, aqui eu tenho 3 reações de apoio, né? Aqui também, em todos esses exercícios, eu deixei 3 reações de apoio. Então, ó, próximo número de incógnitas é o número de anéis. Sendo que, toda vez que eu tiver um anel, eu vou ter 3 incógnitas adicionais, que é normal, cortante e momento fletor. Quais são as equações que eu consigo montar? Lembra? A gente sempre está montando um sistema de equações para resolver as nossas estruturas, né? Então, ó, eu sempre tenho as minhas 3 equações de equilíbrio. Isso aqui nunca vai me deixar, que são essas 3 aqui. Próximo, né? A cada rótula, eu vou pegar e estudar. Isso daqui são um número
de equações devido rótulas. Então, que nem na viga Gerber, colocava uma rótula, eu passava a ter uma equação. Então, veja, o meu G vai ser igual número de incógnitas menos o número de equações. Tudo bem? Então, aqui está resolvido. Isso daqui é uma regra geral para você calcular. Notem que tem mais alguns exemplos aqui que eu acho interessante mostrar para vocês. Então, ó, são 4 exemplos. E esses 4 aqui cobrem várias das nossas dificuldades aí. Então, ó, primeiro exemplo este daqui. Então, ó, o que é na regra geral? Então, na regra geral, eu primeiro coloco lá incógnitas. Então, nas minhas incógnitas, eu vou ter primeiro número de reações de apoio. Então, ó, este apoio, eu vou em um por vez, tá? Este apoio são duas, aqui são duas, aqui são duas. Então, o número de reações de apoio que eu tenho aqui são 6 reações. Próximo, número de anéis. Não tenho nenhum anel, então aqui vai ser 0. Mais incógnita, né? Mais incógnitas não. Então agora vamos para o número de ações que eu consigo montar aqui. Então, ó, 3 equações de equilíbrio sempre. Esse número coloca lá direto, nem precisa pensar. Agora vem o número de equações devido à rótula, né? Então, ó, o número de equações que eu consigo montar por rótula. Veja, se eu só tivesse esse daqui primeiro, se eu só tivesse esse pórtico, eu conseguia fazer aqui, eu ia falar igual uma viga, bom, não é o caso de uma viga Gerber, mas eu falaria simplesmente, olha, consigo falar também que a somatória de momento aqui, vendo, vamos supor, pelo lado direito aqui, somatória de momento aqui nessa rótula é igual a 0. Então eu teria uma equação. Agora eu tenho mais uma barra, então eu também consigo fazer aqui, eu posso vir aqui ó, de baixo para cima, falar somatória de momento aqui igual a 0. Eu não posso falar o mesmo da próxima se eu já falei dessas duas pelo seguinte, se essa e essa levam a momento zero, claramente esta também vai ser momento zero. Então, o que acontece? Isso daqui é uma regra importantíssima, que quando você tem uma rótula, o número de equações que você consegue montar é o número de barras conectadas. Então, vamos colocar aqui, ó, quando tiver rótula. Então, o número de equações é igual ao número de barras conectadas menos 1. Por que menos 1? Porque essa daqui é que naturalmente ela vai ter que ser 0. Então, se essa daqui chegou aqui 0, essa aqui chegou aqui 0, a outra, naturalmente, o momento aqui vai ser 0, a não ser que no gráfico, no diagrama de momento, você tiver um momento concentrado, mas daí é o valor do momento concentrado. Então, o que acontece é que eu tenho 3 barras, 3 menos 1, duas equações. Portanto, o meu G é igual a 6 menos 5. Portanto, aqui é o meu G igual a 1. Meu grau de periodicidade, né? Muito bem, agora passamos para a próxima, olha. Essa daqui é um pouquinho diferente. Veja, todos esses exemplos eles têm alguma particularidade, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Número de equações de incógnitas, primeira coisa. Então, ó, o número de incógnitas de reações de apoio, 6, igualzinho ao anterior. Não tem anel, portanto, incógnita devido a anel, 0. Número de equações, sempre vou ter 3. Agora vem o número de equações que eu consigo devido a essa rótula. Veja que aqui, ó, esta rótula, ela faz com que este pórtico ele pegue e se acomode, ou seja, seja suportado por este outro pórtico, só que não transfere momento. Então notem, essa rótula ela não está cortando toda essa tua coluna aqui. E isso daqui é muito importante você notar isso daqui, tá? Então, ó, esse daqui é um pórtico, esse daqui é outro pórtico. A relação entre eles é uma relação que você não transfere momento. Portanto, eu só consigo fazer uma equação de momento por causa desta rótula. Eu não consigo, que nem se eu colocasse aqui direto, eu ia falar assim, são, sei lá, uma, duas, três barras, você poderia entender. Não é esse o caso. Se a tua barra ela está chegando a um pórtico e está chegando a partir de uma questão rotular, de uma rótula, você só tem uma equação. Do ponto de vista prático, isso aqui seria como se você tivesse aqui um pilar de concreto com um dente Gerber aqui.
e aqui tivesse a tua viga chegando. Então, esse daqui, você ia só transferir o quê? O esforço cortante, também esforço normal. Tá? Então, é só uma equação. Veja que o meu G passa igual a ser 6 menos 4, portanto, G aqui, 2. Ó, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui é bem comum, tá? Então, ó, veja. Vamos começar igualzinho a gente está fazendo, né? Seguindo. Então, ó, incógnitas. Então, o número de reações, que são 3, 4, 5. Número de anéis, eu tenho um anel. Se eu tenho um anel, então é 1 vezes 3. A cada anel eu adiciono 3 incógnitas. Próximo, né? Eu vou ter aqui o número de equações que eu vou conseguir montar. Então, o número de equações que eu vou conseguir montar vai primeiro as 3 equações de equilíbrio. Essa daqui eu sempre tenho. Próximo, eu vou pegar e pensar nessas rótulas. Então, ó, primeiro, esta rótula, ela está incidindo sobre essas 3 barras. Né? Praticamente o mesmo caso daqui, aqui em cima. Então, isso aqui vão ser 2 equações, vão sair dessa barra. Número de barras conectadas, menos 1. Aqui, ó, veja que a rótula, ela conecta estas 2 barras, e o apoio ele vem a suportar esta rótula. Né? Então, o que vai acontecer? 2 barras chegando em uma rótula. Então, 2 barras menos 1. Então, eu vou ter mais aqui 1 devido a essa rótula na parcela inferior. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu G igual a 5, 6, 7, 8. E aqui menos 3, 4, 5, 6. Então, esse meu G aqui igual a 2. Muito bem, é próximo, né? Então é esse daqui. E esse daqui tem um detalhe, que este elemento aqui, ó, ele tem uma rótula em cada extremidade, ele é só um tirante. Então o teu pórtico ele está tentando abrir aqui, e esse tirante ele está mantendo. Isso aqui é muito comum em estruturas de galpão pré-moldado de concreto. Tá? Você vai ver aquele tirante, ele está fazendo este papel aqui. Então vamos ver. Primeiro, incógnitas. Então, o número de incógnitas, vamos começar com reação de apoio. Aqui eu tenho 2, 3. 3 reações de apoio. Olha, eu tenho um anel, mas agora eu tenho que tomar muito cuidado. Porque este anel, porque aqui é um tirante, não é um elemento rígido que nem eu tenho visto anteriormente. Este anel ele só transfere normal. Então eu não vou ter 3 incógnitas, que é momento, cortante, normal. Eu vou ter só normal. Então aqui, ó, vou colocar só uma incógnita devido a um anel que foi formado. O que eu consigo montar de equações? As 3 equações de equilíbrio sempre estarão à minha disposição. E agora eu tenho esta rótula, né? Então esta rótula aqui vai ser mais uma equação aqui que eu consigo montar de equilíbrio. Bom, com isso, o meu G passa a ser 4 menos 4. Isso daqui, na verdade, é uma estrutura isostática. E é verdade, se você reparar, as suas estruturas de galpão pré-moldado, elas são estruturas isostáticas. Por quê? Você pode ter recalque de apoio, não vai adicionar nenhum esforço interno. Você pode ter variação de temperatura, não vai adicionar nenhum esforço interno. A vantagem de trabalhar com uma estrutura isostática é muito grande e por isso que grande parte de seus galpões eles serão assim. De fato, né, a maioria dos galpões, na verdade, você leva em consideração que o telhado deve ser inclinado. Então você vai ver uma estrutura assim, na verdade, com um tirante que liga estes dois pilares. Na verdade, é um pouquinho diferente, só por causa da caída do telhado. Obrigado, pessoal. Agora está revisado o número de grau de hiperelasticidade e a gente consegue trabalhar com estruturas hiperestáticas a partir de agora.